Bom, crianças, agora na sua aula de ciências, você vai usar o livro integrado, vai abrir na página 463. Você já reparou que quando compramos o alimento vem escrito a data de sua validade na embalagem? Isso é necessário porque os alimentos estragam, alguns mais rapidamente que os outros. Eu tenho alimentos que são chamados de alimentos perecíveis, são aqueles que estragam com facilidades. E eu tenho aqueles que são não perecíveis, são aqueles que é difícil de estragar, tá? Olá, crianças, bom dia! Agora na sua aula de ciências, vocês vão abrir na página 463. Você já reparou que quando compramos o alimento vem escrita a data de sua validade na embalagem? Isso é necessário porque os alimentos estragam, alguns mais rapidamente que outros. Eu tenho alimentos que são perecíveis, que são aqueles alimentos que estragam com facilidade. É o leite, a carne, o pão, os ovos, tá? E outros. E os alimentos não perecíveis são aqueles que levam o quê? Um tempo a mais, tá? Eles são mais difíceis assim de estragar. Não quer dizer que eles não vão estragar, eles vão, mas demora mais, tá? O feijão, o arroz, o sal e outros mais, tá? Esses aí são os alimentos não perecíveis. É por isso que quando as pessoas fazem campanha para doar alimentos, eles falam assim: estamos aceitando os alimentos não perecíveis, são aqueles alimentos que não estragam facilmente, tá? Página 464. Essas transformações dos alimentos são causadas pela ação de seres microscópicos, então as bactérias e os fungos, tá? Eles que estragam os alimentos. Em contato com certas espécies de fungo e bactérias, os alimentos emboloram e apodrecem. Alguém já viu aqui, olha essa fruta, alguém já viu uma laranja desse jeito? Se a gente deixar muito tempo ela lá, ela vai começar o quê? Estragar, vai começar a criar mofo, vai começar a criar esse, que a gente fala assim, bolores. Ah, tá só bolores. O pão é a mesma coisa, tá? Se passar muito tempo, de até 3 dias, assim, ele começa a criar esse mofozinho, né? Os fungos são seres que podem ser vistos a olho nu, como os cogumelos e os bolores. É esse aí que a gente vê às vezes no pão, a gente vê na laranja. Ou microscópicos, tá? Como os fermentos usados na produção de pães. Os fungos alimentam-se principalmente dos açúcares. As bactérias são microscópicos e nutrem-se principalmente das proteínas, em ambientes frios como no interior da geladeira. Fungos e bactérias proliferam menos, por isso os alimentos duram mais quando armazenados nesses locais. Então eu tenho aqueles alimentos que eu tenho que conservar ele em locais frios, né? E eu tenho aqueles que podem ser conservados fora de ambiente frio. Exemplo, feijão. Quando você compra feijão lá no supermercado, quando você chega, você guarda na geladeira? Não, né? Você guarda no armário, porque ele pode ser guardado em um ambiente mais quente, tá? Aí, se você comprar uma carne, você pode guardar essa carne no armário? Não. Ele já tem que ficar em um ambiente mais frio, no caso, dentro da geladeira. Porque ele é um alimento o quê? Perecível, ele estraga com facilidade. Os alimentos que se estragam facilmente são chamados alimentos perecíveis. Eles estão mais sujeitos à ação de fungos e bactérias do que outros tipos de alimentos, tá? Página 465. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Em uma floresta, por exemplo, esses seres microscópicos se instalam nas folhas e nos galhos que caem, tá? E nos insetos e outros animais mortos. Esses restos formam o que chama-se de matéria orgânica. Os fungos e as bactérias são extremamente importantes nos ambientes, pois transformam a matéria orgânica em nutrientes, que podem ser absorvidos, por exemplo, pelas raízes das plantas com a água. Esses organismos fazem parte da biosfera e decompõem, fazem apodrecer a matéria orgânica. Por isso são chamados de decompositores, tá? Fungos e bactérias
bactérias são utilizadas na produção de alimentos, vocês sabiam? Vamos lá. O pão francês, por exemplo, é feito da fermentação dos açúcares da massa por leveduras, que é um tipo de fungo. Um fungo comestível. Não vão sair comendo por exemplo, esse pão aqui tá com fungo, eu vou comer porque a professora falou que tem alguns fungos que são comestíveis. Não, esse aí não é, tá? Não são todos fungos que você vai sair comendo por aí. As leveduras são usadas no processo de fermentação para a fabricação de bebidas e etanol combustível. As bactérias são empregadas na produção de iogurte e de queijo. Conservação dos alimentos, vamos lá. Assar, cozinhar e ferver elimina os micro-organismos presentes nos alimentos e retarda sua decomposição. Por isso, se ferve o leite. Esse é um processo de conservação que usa o calor. Outra técnica de conservação são a pasteurização, a desidratação e o congelamento. Vamos ver o primeiro. Pasteurização. É um processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur, em 1856. Ele permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fosse apenas cozido. Tá? A pasteurização permite que alguns alimentos como leite, iogurte, suco e queijo durem mais tempo. Desidratação, da retirada da água, Outro processo de conservação dos alimentos é a desidratação. A desidratação retira a água dos alimentos e, com isso, dificulta a proliferação de micro-organismos, pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A carne seca, o bacalhau, as frutas secas e o leite em pó são exemplos de alimentos desidratados. Congelamento, outro processo de conservação dos alimentos. O congelamento, isto é, o armazenamento de alimentos em temperaturas baixas, retarda a decomposição, ou seja, vai evitar que apodreça mais rápido. O congelamento, quando feito de forma correta, conserva a qualidade dos alimentos. Página 467, outras técnicas de conservação dos alimentos. Tem a defumação, que é uma técnica para conservar as carnes, Outra técnica é a conservação, consiste em guardar as carnes mergulhadas em gorduras, evitando a entrada de oxigênio, o que permite que a decomposição, que os decompositores sobrevivam. A conservação em vinagre, utilizada para vegetais, torna o ambiente muito mais ácido, impedindo a sobrevivência de fungos e bactérias. Frutas cozidas e mantidas em caldas de açúcar também são uma forma de conservação. Alimentação saudável, para a gente ter uma boa saúde, evitar ficar doente, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Como você já sabe, para manter a saúde, precisamos comer alimentos variados, como frutas, legumes, verduras, cereais, ovos, carnes e leite. A carne e os ovos e o leite e os seus derivados contêm proteínas e gorduras necessárias ao crescimento. As raízes e os grãos contêm açúcares que fornecem energia. As frutas e as verduras já contêm vitaminas e sais minerais que protegem o nosso corpo contra doenças. Eu também aqui na página 468 tenho os alimentos que são naturais, alimentos industrializados, que são esses alimentos naturais. Vamos lá. Os alimentos consumidos no estado em que são retirados da natureza sem passar por nenhum processo químico, eu chamo de alimento natural. Alimentos industrializados, eles sofrem modificações para ficar com o aspecto e o gosto desejado. Eles recebem produtos para que dure mais tempo do que os alimentos naturais. As geleias, o extrato de tomate, tudo isso são alimentos industrializados. O salame, a margarina. Ao comprarmos alimentos industrializados, devemos tomar alguns cuidados. O principal deles é verificar a data e a validade da embalagem do produto. Se a gente consumir algum produto fora da data de validade, isso vai trazer sérios riscos para a nossa saúde, tá? Vamos lá, cuidados com a alimentação. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com a alimentação? Dar preferência a alimentos naturais em vez de
dos alimentos industrializados, né? Não comer alimentos embolorados, ou seja, com fungos. Escolher alimentos com pouca gordura, evitar alimentos fritos e assim por diante. Página 469, vamos para a atividade? Por que os alimentos estragam? Vamos lá, os alimentos estragam por causa da ação dos micro-organismos. Segunda questão, cite dois micro-organismos responsáveis pela deteriorização dos alimentos. São os fungos e as bactérias. Terceira questão, identifique as técnicas de conservação e escreva abaixo de cada frase. Aí você faz, tá? Quarta questão, você também complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. Os, né? A letra sim, o e seus derivados são ao crescimento. Então, como é que vai ficar? A carne, os ovos, o leite e seus derivados são necessários ao crescimento. Página 470, letra B, as raízes e os... Qual é a palavrinha que vai entrar aí? Contém açúcares que fornecem o quê? E assim você vai fazer o demais. Quinta questão, você vai preencher a ficha com as informações sobre sua alimentação. Os alimentos naturais que você consome. Os alimentos industrializados que você consome. O horário que você faz suas refeições. O café da manhã, o lanche, o almoço e o jantar. Sexta questão, que são os alimentos naturais? Dê exemplos. Que são os alimentos naturais? São aqueles que não passaram por processo de industrialização, né? E dê exemplo deles. Tem a alface, tem a batata, tem a beterraba, a cenoura. Sétima, os alimentos industrializados são aqueles que passaram pelo processo de industrialização, tá? Quais são os exemplos? Extrato de tomate, iogurte e assim por diante. Oitava questão, copie o nome dos alimentos classificando-os de acordo com a origem animal, vegetal e mineral. Letra A, quais são os de origem vegetal? Eu tenho a beterraba, a cenoura, o alface, o repolho, a laranja. Que mais? Eu tenho a banana, né? E de origem animal, o que eu tenho aí? Eu tenho o leite, os ovos, o peixe, a carne e o frango. E de origem mineral, eu tenho o sal e o açúcar. Nona questão, assinale o que devemos observar ou adquirir um alimento. O que é que a gente tem que fazer antes de comprar um alimento? E a 10ª questão, você e a sua família vai fazer uma pesquisa. Pesquisar uma embalagem de biscoito salgado ou doce. Quais são os seus componentes e preencha a tabela a seguir. Você acha que esse tipo de alimento é importante para a saúde? Aí você vai colocar os dados do biscoito. Qual é a marca, qual é o sabor, a data de fabricação, a data de validade, ingredientes que são usados, informações nutricionais ou aditivos e conservantes. Essa é a sua atividade de hoje de ciências. Dúvidas, não esqueça de me perguntar, gente. Pode mandar mensagem que eu ajudo você. Terminou? Não esqueça de bater aquela fotinho lá para poder lançar a sua presença e o seu conceito na sua aula de ciências, tá? Beijos, tchau!